direito das mulheres, direito à cidade e proteção ambiental. Estou falando da deputada Gleice Jane, do Partido dos Trabalhadores, o PT, a quem agradeço a presença no programa Tribuna Livre. Ela é graduada em Letras pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, é especialista em Educação Inclusiva pela Universidade Federal da Grande Dourados. Nós vamos começar iniciando esse bate-papo, deputado, falando sobre o seu projeto de lei que apresentou na Assembleia Legislativa com o objetivo de garantir a paridade de gênero na divisão de recursos públicos destinados ao incentivo de modalidades esportivas, assegurando que nenhum gênero receba menos que 30% dos recursos disponíveis. Existem muitas desigualdades aí nesses investimentos quando se fala em modalidade masculina e feminina, em gênero. Bom dia, é um prazer tê-la no Tribuna Livre. Bom dia. Só um minuto que eu estou sem som nesse seu microfone, mas a gente faz aqui ao vivo mesmo. Só mudar aqui, agora sim. Obrigado. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui no Tribuna Livre. A gente tem sempre um prazer de estar conversando com a sociedade e hoje tivemos aqui o prazer de estar aqui. Sim, nós recebemos a gente tem trabalhado muito a partir das demandas, né? Certo. Então, como as pessoas têm trazido para a gente as pautas, e essa era uma delas, né? A reclamação de que, olha, não há um investimento de forma igualitária, né, para os esportes. E a gente sabe, inclusive, né, assim, um dos exemplos clássicos disso é o futebol, né? A gente sabe que o futebol masculino tem sempre uma visibilidade maior, tem sempre uma expectativa maior, e o feminino, embora a gente esteja... E aí eu sou professora, eu estava na escola até esses dias, a gente estava diante das meninas, inclusive, que reclamavam também bastante isso na sala de aula, né? Então essas são demandas, né? Essas demandas da igualdade entre homens e mulheres, em todos os segmentos, e no esporte também a gente vinha ouvindo essas demandas e a gente resolveu... A gente inclusive percebe isso na nossa seleção brasileira, a diferença do salário dos homens, dos jogadores da seleção masculina, com a diferença do salário dos jogadores da seleção feminina, não é? Exatamente, né? Então, como que a gente pode melhorar essa situação? Como é que a gente pode valorizar as mulheres, né, no futebol? Estou falando do futebol, mas a gente precisa incluir, né, em todos os esportes. Na ginástica olímpica nós temos que ter mais meninos, né, mais homens também participando, né, porque nacionalmente, quando a gente vê os campeonatos, você tem a ginástica para os homens, para as mulheres, mas parece que é um esporte exclusivo só de mulheres e também não tem grande investimento. É importante a gente também pensar que os esportes, que também são considerados femininos, a gente não vê grandes investimentos, a gente não vê isso com facilidade, não é algo que você pode, fácil de procurar e achar, entrar, né, como, por exemplo, a ginástica olímpica. Na minha adolescência eu fiz ginástica olímpica, né, tinha um projeto do município e era um projeto muito interessante na época. Mas hoje a gente já não tem mais esses projetos. E quando se destaca aquela dificuldade de falar, olha, eu preciso para os grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, própria Brasília, aí para buscar o investimento, ou seja, o patrocínio é muito difícil também, não é? Exatamente, né? Porque são esportes que não têm valor, que não são valorizados. E a gente precisa mudar essa história. E uma das formas é a gente garantir a paridade, investir no esporte e dar visibilidade a ele. Deputada, eu queria abordar um assunto que eu sei que é muito caro a senhora é de Dourados, é muito atuante lá. E ali a gente tem comunidades indígenas. Muito fortes, e uma cultura indígena muito forte também. Só que, infelizmente, e eu sei que é uma pauta sua, é a questão do estupro de meninas. Né? E aí eu queria entender, porque me parece, pelo que me chegou, faz parte da cultura. Eu não sei se é isso, a questão do estupro, ou se não se faz parte da cultura, é aceito, né? Várias meninas, enfim, pessoas que trabalham com essas comunidades, falam assim, já tem a menina ali, ela já sabe que vai passar por isso, e quando passa fica quieta, não fala nada, porque se falar apanha. Como é que é essa realidade? Que eu sei que a senhora conhece muito bem, e porque dói, né, a gente imaginar que meninas tenham como sina, né, esse futuro. Olha, essa é uma pauta realmente importante para a gente debater, inclusive de desmontar esse preconceito que a gente tem em relação às
as comunidades, né, e sobretudo a cultura indígena. Em Dourados a gente tem uma gravidade muito grande em relação a isso de fato, sobretudo nas aldeias onde atende os povos Guarani e Kaiowá. O índice é muito elevado. É muito elevado. Mas é importante a gente pensar também e compreender um pouco como funciona a cultura, né? Os povos Guarani e Kaiowá, e eu gosto muito de estar com eles porque o objetivo deles de vida é a felicidade, é a alegria, né? Então, quando tem dor, quando tem violência, quando tem sofrimento, isso não faz parte da cultura, né? Então, isso faz parte de uma influência sobre a cultura, né? Sobretudo em áreas... e aí a gente precisa compreender, por exemplo, onde é que estão essas áreas de grande sofrimento. Eu vou entender isso como um sofrimento. São nas áreas onde há uma violência também contra toda a população, né? Então, em Dourados, a gente tem uma situação, acho que única no país, né? Que é uma aldeia extremamente populosa, num espaço pequeno, sem condição alguma de sobrevivência naquele espaço, né? É uma aldeia que não tem saneamento básico, a população não cabe mais nesse espaço, ela não consegue mais viver a sua cultura. É um espaço onde não se vive mais totalmente a sua cultura, inclusive influenciado por várias outras religiões, né? Tem muitas igrejas dentro desse espaço, então a gente percebe que há uma interferência no processo da cultura, né, dos povos Guarani e Kaiowá. Então, assim, é uma situação caótica, inclusive a gente tem conversei com a ministra recentemente, né, sobre a Casa da Mulher Brasileira em Dourados, a gente vem conversando isso Ela esteve aqui, né? Ela esteve aqui, exatamente, é uma luta grande do movimento de mulheres em Dourados, uma atenção especial às mulheres indígenas, a gente já vem, assim, faz tempo que a gente vem discutindo isso. Nesse momento, a ministra, em conversa com o prefeito, vem apresentando, olha, é possível ter uma Casa da Mulher Brasileira em Dourados, né? Ainda não é certeza de que essa casa realmente venha, que tem um monte de elementos ainda para se configurar, mas numa oportunidade de conversa com ela, eu falei, olha, essa casa precisa atender especificamente às condições indígenas, né? Mas não é uma casa comum, ela tem que ser uma casa que compreenda a realidade indígena dos povos indígenas em Dourados. Estive também conversando com o Ministério dos Povos Indígenas, né, sobre essa situação, dizendo, olha, nós temos aqui uma situação... Em Dourados, a gente tem o que eles estão chamando de transbordamento, que são as retomadas, né, indígenas, mas o que eles dizem, olha, isso aqui não é uma retomada comum, como em outras áreas de retomada. É um transbordamento porque as pessoas não cabem mais naquele espaço e estão buscando outras alternativas. Pode ser resolvido isso? Porque o espaço tem, né? A gente tem áreas, enfim, mas por que elas estão concentradas nesta região? E nós estamos falando da aldeia urbana ou não? Nós estamos falando de um transbordamento da aldeia urbana, né? Porque como é que eles compreendem isso? A retomada de terras indígenas, quando os povos saem dos seus espaços e vão buscar. Olha, nós temos uma terra indígena daqui 100 quilômetros e nós vamos lutar por aquela terra. Essa é considerada retomada. Em Dourados, eles estão chamando de transbordamento, porque não estão buscando terras tão distantes, estão buscando as terras que estão ao redor, que também eram consideradas e que eles identificam como terras indígenas, né, porque já não cabem mais dentro desse espaço. Como que isso se configura? Em algum dado momento, né, as terras, o Estado também tem uma grande influência nesse processo, porque o Estado pega as terras, cria as aldeias, faz um confinamento dos indígenas dentro desse espaço de aldeia. Nem sempre a aldeia é uma terra indígena, e é importante a gente considerar isso, pensar que, olha, o conceito de terra indígena é a terra realmente sagrada, que tem uma relação espiritual, onde eles podem viver a sua vivência espiritual. O processo de aldeamento, ele não considera totalmente isso. Ele tem uma área lá e coloca todo mundo junto e as pessoas passam a viver uma outra realidade, uma outra experiência, né? Então, dentro da situação do processo de aldeamento, então a gente tem uma tentativa também de interferência no modelo da cultura, né? Então, por isso que a gente tem aí uma série de dificuldades. Aí você fala, olha, nós temos áreas... O que os indígenas, né, os guaranis, estão buscando é cerca de 3% do território do Mato Grosso do Sul. É muito pouco para uma guerra instalada
nesse Brasil todo, né? É necessário que tenha esse processo de estudos, as demarcações de terra, é importante que haja uma demarcação de terra e que os indígenas recuperem os seus territórios para poder viver a sua cultura, para poder promover a felicidade. Há um entendimento, inclusive, de parlamentares do PT, de que a indenização, né? Muitos proprietários rurais que de boa fé são proprietários dessas terras há décadas, mais de alguns até centenários, né, que está na família, não tomaram as terras. São propriedades registradas e tudo mais. Há casos em que sim, houve vilagem, mas a maioria não é. E aí, a questão da indenização, qual que é a sua posição com relação a isso? Olha, estive inclusive num seminário com os povos indígenas na semana passada, discutindo sobre várias questões, e esse foi um tema que a gente discutiu bastante. A gente tem um processo, né, do Estado que faz tem um tratamento completamente equivocado em relação a esses territórios, porque vende terras, e aí você tem pessoas que realmente compraram as terras de boa fé, né, e que realmente devem ser indenizadas, mas ele também tem um processo muito doloroso contra as comunidades indígenas, né? Então as comunidades indígenas merecem também ser indenizadas, porque o que acontece? Você tem um processo hoje desses territórios, dessas terras, elas estão num outro tratamento, né, inclusive de processo de produção de alimentos com muito agrotóxico, que não faz parte da cultura indígena, que não tem as matas. Então, como é que você resolve essa situação? É uma situação extremamente complexa, né? Não tenho resposta para isso hoje, isso demanda... Não existe solução simples para a situação complexa. Não existe uma situação simples, mas o primeiro passo dado que a gente precisa dar agora é garantir os trabalhos da FUNAI, os GTs, para poder identificar essas terras, demarcar... GT é grupo de trabalho. Os grupos de trabalhos da FUNAI, que foram paralisados nos últimos tempos, né, por conta desses conflitos que existem aqui. Eu entendo que esses conflitos devem parar, porque o Mato Grosso do Sul passa a ter dificuldades, inclusive dificuldades econômicas. Eu entendo que isso passa a ter problemas, porque isso já extrapolou o Estado, o Brasil inteiro sabe, os povos indígenas do Guarani Kaiowá são comparados aos Yanomamis, que são os povos mais sofridos no Brasil, né? São os povos muito articulados no mundo todo. Então, o mundo todo está de olho no Brasil sobre a questão do meio ambiente, mas também está olhando para os povos Guarani Kaiowá, que são os que mais estão articulados internacionalmente. E isso começa a ter interferências daqui a pouco, inclusive no processo de econômico, né? Porque quem é que vai comprar os produtos aqui? A Europa já tem um projeto de lei dizendo, a gente não compra produtos de áreas desmatadas, né? Então estão de olho aqui, o Parlamento Europeu esteve aqui recentemente, então tem um olhar sobre essa situação, sobre esses conflitos. Aqui é considerado por alguns como a faixa de Gaza, né? Por conta desses conflitos, e são conflitos que precisam realmente ser solucionados. A gente estava lembrando aqui, Marquinhos e eu, desde quando a gente está no jornalismo, e não faz bastante tempo. Sim. É uma pauta que ela não anda, ela não vai, ela está travada, ela piora, e fica cada vez mais complexo, mais difícil, igual a fronteira, né, Brasil-Paraguai, com relação ao narcotráfico e tudo mais. Tem coisas que não destravam. Né? Agora, deputada Gleice, nós temos aqui na Assembleia Legislativa 24 deputados, desse número de 24, nós temos 3 deputadas, não é? A Mara Caseiro, a Lia Nogueira e a senhora. Na Câmara Municipal de Campo Grande, de 29 cadeiras, apenas uma, que é a vereadora do Partido dos Trabalhadores, a Luísa Ribeiro. Falando em 2024, a importância das mulheres na política, na eleição, porque a gente percebe que a maioria dos partidos é o seguinte: pelo amor de Deus, está chegando a eleição, eu preciso arrumar um número de mulheres para compor, porque é obrigatório. Mas não quer dizer que realmente ela tenha chance ou que ela goste da política. Às vezes coloca o nome à disposição somente para que a cota, o número ali, alcance o número necessário. Vai atrás do número e não de qualidade. Exatamente. Né? E aí a pessoa nem vai atrás de votos, né? Às vezes só ela tem o seu próprio voto, para não dizer que não teve 0. Como melhorar, chamar a atenção das mulheres para participar, para conhecer um pouco mais, para gostar da política e aí sim ocupar esses espaços? Olha, esse também é um debate bastante complexo.
Sim, é verdade. E é importante a gente dizer o seguinte, fazer esse debate outro dia recentemente também numa atividade parlamentar, as mulheres são lideranças por natureza. Né? Somos nós, as mulheres, as gestoras das famílias, são as mulheres que pegam um salário mínimo, pagam aluguel, compra comida, vai no mercado, faz todo o trabalho. Então, por natureza, nós temos já o dom da liderança e a gente exerce isso todos os dias. Né? Só que nós temos também uma demanda de trabalho muito maior que os homens, porque as mulheres trabalham e todo o trabalho doméstico é trabalho delas ainda. Né? Então, enquanto a gente também não tiver uma divisão dos trabalhos domésticos, essas mulheres não estarão liberadas para estar no espaço da política. Né? Na nossa construção social, desde a infância, a gente aprende, as meninas brincam de boneca para cuidar do interior e os meninos vão jogar futebol, vão estar no espaço público. Certo. Então, a nossa construção social sempre foi essa, dos homens no espaço público e as mulheres no espaço privado. Como é que a gente muda isso? Eu acho que a gente tem que mudar fazendo esse debate constantemente, em todos os espaços. Eu acho que a mídia tem um papel fundamental nesse debate, porque a gente está dentro das casas das pessoas, a gente está dialogando com as mulheres, então a gente precisa dizer para elas, olha, vocês precisam, é um direito nosso estar nesses espaços da política, as mulheres precisam se sentir, né, empoderadas para ocupar esses espaços. Mas eu penso que nós temos que ter uma política mais efetiva de cota no parlamento. Né? E não somente de cotas para a gente disputar as eleições, como hoje a gente tem os 30%. A gente percebeu que com isso, primeiro os 30%, assim, as cotas foram evoluindo no processo. Né? No primeiro momento era 30%, mas se não cumprisse tudo bem, tinha problema. Depois, olha, se não cumprir, também não tem homem. Você começa a melhorar o processo, começa a incentivar a participação das mulheres. E quando a gente vê o financiamento de forma igualitária para homens e mulheres, a gente percebe que a gente vai crescendo gradativamente dentro do Congresso. Mas nós não queremos 30%, porque nós somos mais de 50% da população. Então, eu acho que uma forma da gente... Inclusive da que vota, né? Exatamente. A maioria que vota. Da maioria que vota. Então, nós estamos em todos os espaços, em todos os lugares, estamos em todos os setores da sociedade, a gente só não está no espaço de decisão da política. Então, a gente precisa, para a gente poder melhorar isso, na minha avaliação, nós temos que ter 50% de cotas no parlamento. Essa é uma política que a gente deveria... para poder resolver a situação, a gente teria que ter isso. Mas até lá a gente precisa de conversar com essas mulheres e dizer, mulheres, vamos para o espaço da política, esse espaço é nosso, né? A gente precisa sentir parte dele, a gente precisa saber que nós sabemos muita coisa da política, porque também passa uma ideia na sociedade de que esse espaço não é pra gente, que a gente não é capaz de estar nesses espaços. Não tem competência. Que nós não temos competência, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Quando a gente acompanha muito os bastidores da política, a gente percebe que toda a política é feita por mulheres. Se você olhar os gabinetes, você vê inclusive no processo da eleição, né, quem são as pessoas que são contratadas nos bairros para estar na política? É mulheres. Então, Sim. Quem está na política são as mulheres. A gente só não está no espaço de decisão. Então, mulheres, vamos nos candidatar a ocupar esse espaço, porque esse espaço é nosso. E para você que está conosco, você conheceu um pouquinho mais da deputada estadual Gleice Jane, ela que é de Dourados, ela trabalhando, do Partido dos Trabalhadores. Agradecer a presença do programa Tribuna Livre por esse bate-papo, esse nosso primeiro bate-papo aqui no Tribuna Livre. Parabenizar pelo trabalho e desejar muito sucesso na Assembleia Legislativa. Já se ambientou o ambiente da Assembleia, deputada? Já estou bem melhor. Eu cheguei, inclusive, com um problema de saúde, com dificuldade, mas eu já estou mais ambientada agora, me sentindo mais em casa e assim, com muita expectativa de trabalho. Parabéns aí. E lembrando, não é? Se você quiser conhecer um pouquinho mais, é só visitar a Assembleia Legislativa, visitar o seu gabinete, sempre aberto à população sul-mato-grossense. Com certeza, o gabinete sempre aberto, as nossas redes sociais também é um canal de comunicação, mas a gente tem feito também bastante audiências públicas, seminários, que é um espaço que a gente discuta, a gente está trabalhando nesse processo de escuta qualificada, né, das pessoas, e a gente quero também agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e me colocar à disposição sempre que quiserem debater algum tema importante, estou à disposição, porque isso é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, discutir com o povo e ouvir também o povo, porque eu entendo que eu só vou conseguir ser uma deputada
que atenda a população se eu escutar ela. Né? Então a gente está nesse processo agora. Muito obrigada. Eu quem agradeço, conversamos com a deputada estadual Gleice Jane, e com isso encerramos o programa Tribuna Livre de hoje. Ô, seu Pedrinho,